Bom dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Cafezinho com Portuga aqui no nosso canal do YouTube, nosso humilde, mas um canal feito com muito carinho, é muito bom ser Vasco. Pessoal, vamos falar muito aqui de Vasco da Gama no nosso cafezinho, né, e dizer que estamos muito preocupados, o torcedor está um pouco amargurado, né? A gente não tem um minuto de paz, não tem uma sequência de tranquilidade, a gente não consegue vencer, sei lá, 3 jogos seguidos, fazer o torcedor ficar um pouco mais feliz. E eu falo, galera, futebol não se faz com a política do bom, bonito e barato. Futebol tem que se fazer com alguma operação financeira um pouquinho mais puxada, para você trazer alguém que decida, alguém que resolva. Vocês veem, olha só o Fluminense com um treinador que eu queria tanto no Vasco, vocês são testemunho do que eu falava, Renato Gaúcho no Vasco, mas é caro, ainda chegaram a sentar com ele para tentar trazê-lo no início do ano aí, mas ele não quis vir, não quis vir porque o cara não sente firmeza nessa estabilidade que está o Vasco, nessa turbulência, e a diretoria que eu tanto defendia, tanto depositei minhas esperanças, inclusive votei. É a maior decepção da minha vida essa diretoria atual que está no clube. É um presidente que tem uma vaidade absurda que as pessoas não podem criticar, e quando é criticar é pro bem. E se tiver que elogiar, vai elogiar. O torcedor do Vasco não está preocupado com ficar pegando o pé de ninguém não, gente. O torcedor do Vasco quer um time vencedor. Não precisa ser campeão não. Quem diria que eu fosse falar isso, né? O Vasco nem quer ser campeão, o Vasco quer ter um time de guerreiros. Um time que dê orgulho pro torcedor, que faça o torcedor ir pro estádio. Eu amanhã, Maracanã, estava pronto para ir pro Maracanã, não vou mais. Você não pode ter o direito de jogar 3 pontos fora contra o Ceará. Ali era jogo para pensar grande, ir lá e ganhar do Ceará. Não. O Vasco, tecnicamente, muito mal e fisicamente também. Então, não é um clube, não é um time que se reinventa. Você perdeu, você tá mal no jogo, você, se supera com a parte física. Come a bola, come a grama, não. O Vasco foi derrotado e até com facilidade contra o Ceará, foi com facilidade. O jogo, o 2-1 foi até um placar mentiroso, era para ter sido até mais tranquilo. E o Vasco tomou gol de Pedro Raul, um dos piores atacantes que passaram no Vasco, né? Enfim, é um negócio inacreditável. Ainda vamos pegar agora nada mais, nada menos que sábado, o possante Flamengo. O Flamengo que ontem atropelou, né, sem dó nem piedade, do Juventude, né? Foi 6-0. Claro que cada jogo é um jogo, o futebol é maravilhoso por isso, você pode chegar lá, o Vasco tem jogadores sim de qualidade, você pode competir com o Flamengo sem nenhum problema. Agora, vai ter condição de competir? Esse trauma psicológico que já tem o jogador, o clube já tem um trauma contra o Flamengo inacreditável. E pensar que antigamente, num passado recente, jogar um clássico desse para um Roberto Dinamite era como nada, era como se jogasse Vasco e Olaria. O Edmundo a mesma coisa, o Romário, esses caras destruíam nos clássicos, esses 3 aí. Fora os outros, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, meu Deus do céu. E o Vasco perdeu essa essência, né? E a diretoria está achando, ainda fica preocupadinha, fica em bloquear torcedor, né? Que critica. As críticas são para ver se melhora, é simplesmente isso. Aqui ninguém está querendo caçar bruxas não, meu parceiro. Aqui nós estamos querendo ser felizes. Dá um pouquinho de alento pro torcedor vascaíno, o torcedor que tá tão sofrido. Tá aí, ó, jogo com o Flamengo, nós já vendemos mando de campo, esse jogo vai ser no Maracanã, né, que é campo do Flamengo. Aí contra o Palmeiras vai ser, que era campo nosso, vai pro jogo pro campo neutro, logo o Palmeiras, que são os melhores times do Brasil. Então nós estamos fazendo uma política. Com relação ao Maracanã, gente, eu vou falar com sinceridade. Eu adoro jogar no Maracanã, nem me preocupo com isso. Eu acho que o Vasco Flamengo tem que ser sempre no Maracanã, independente de qualquer coisa, desde que haja o respeito. Como mandante, o Vasco vai ser amanhã, sábado. Mas assim, o Vasco sempre é uma mãe, o Vasco dá armas para o inimigo, o Vasco não tem força política na federação nenhuma, é visível isso. Ali quem manda é Palmeiras, é Flamengo, são sempre os... O Atlético Mineiro está lá embaixo, né? Morre, tá mal o Atlético, mas se começar a precisar de alguma coisa, é todo o suporte para o Atlético Mineiro. Esses clubes aí sempre são beneficiados, mesmo que indiretamente, mesmo que sem perceber, na dúvida, é para eles sempre. Porque eu vou falar, foi pênalti no Paia, tá? Sem chorar, foi pênalti no Paia. Mas ninguém fala, porque o Vasco jogou muito mal e não justifica a derrota para o Ceará, né? O Vasco mereceu perder, mas foi pênalti
no país. Mas enfim, vida que segue. Então, galera, é isso. O Vasco joga sábado contra o Flamengo. Eu espero que a gente tenha um jogo melhor, né? O nosso treinador, tadinho, não tem nada a ver com o Vasco. Nosso treinador não é a cara do Vasco, sabe? Não quero nem polemizar, não, mas treinador que o Vasco não tem uma jogada tática, o Vasco não tem uma jogada ensaiada, não tem o plano B, o time, a sensação que eu tenho é que o time entra em campo e cada um faz o que pensa que tem que fazer e faz, entendeu? Tem jogadores ali, por exemplo, a defesa, esse João Vitor aí, ele tem que começar a ser questionado também, ele falha toda hora, gente, e ó, é um jogador que tem um bom recurso, ele tem uma boa saída de jogo, não é um zagueiro horroroso, tá longe disso, mas está bastante atabalhoado, está na hora de sentar um pouquinho. Por que não pode sentar? Tem zagueiros ali de opção, o Luiz Gustavo, que é muito bom zagueiro da base, né? Então tem que começar a testar os jogadores, cara, para ver se o Vasco acertar. Outra coisa, o Ryan tem que começar a jogar. Chega de Garré, gente. Esse Garré já deu, começa a encostar. Jean Davi, não tem nem mais. Eu pensei que esse Jean Davi já tivesse saído do clube. Ele tá no Vasco e jogou. Entrou lá, parece um anão de jardim, ele parece uma criança do sub-15, sub-11, sei lá. É inacreditável o que o Vasco está passando, rapaziada. É triste, mas é a realidade do clube atual. A gente não tem uma diretoria que compre essa briga. Uma coisa que eu vou fazer, outra crítica aqui construtiva, tá? Não é crítica de pegar no pé, não, é construtiva. O presidente tinha que vir na Vasco TV, uma vez por semana, dar um alento pro torcedor. Presidente, torcida do Vasco, se fizer uma pesquisa agora, a cada 100 torcedores, 90 quer a tua saída, não quer a tua reeleição. Foi uma decepção, eu achei que o Vasco ia voar contigo no Najma. Quando você tirou a 777, eu falei, porra, o Vasco agora vai embora. Meu Deus, só tá vindo um jogador de caráter, de qualidade duvidosa. Com exceção do Nuno Moreira, que é um jogador realmente, bom jogador, né? Bom jogador, o resto, Jean Davi, Maxime, Lloyd, Garré, é só jogador totalmente de qualidade duvidosa. E aí outra coisa, estão mandando embora jogadores que da base, o JP, que fez gol ontem contra o Avaí, né? Me parece que jogou bem. O André, que foi agora pro Fortaleza, o André que é uma grata surpresa, uma grata revelação do Sub-20, né? Que jogou a Copinha. Eu sei o que o Vasco está tentando fazer, eu não estou entendendo essa diretoria, sinceramente, gente. Eu estou apavorado com o modus operandi dessa atual diretoria. Uma pena que é um cara altamente identificado com o Vasco, é um presidente que jogou muito quando era jogador e está se apresentando prepotente, arrogante, não conversa com o torcedor. O torcedor quer saber, está desesperado. Eu vejo aqui nas minhas redes sociais todo mundo querendo saber do Vasco. Mudanças, não tem nada. O Vasco perde hoje, é normal perder. Não tem problema nenhum. Se você tomar um pau sábado do Flamengo, não acontece nada no domingo. Virou tranquilo, Trabalhar no Vasco é um paraíso hoje para o profissional. Profissional que quer trabalhar sob pressão, que não tem condições psicológicas para aguentar a pressão, um lugar melhor para trabalhar no Vasco. Porque o Vasco não tem cobrança. E o torcedor tem que começar a cobrar. Eu não digo a nível de violência, não, pelo amor de Deus, né? Eu estou dizendo a nível de responder nas arquibancadas, não ir mais. Eu amanhã não vou no jogo. Não vou. Não é porque sábado. Não é porque eu tô com medo do Flamengo, clássico, tudo pode acontecer, mas é porque você vai para lá, qual é a chance do Vasco sair de lá com uma grande vitória sobre o Flamengo? Tem chance? Tem, porque tem alguns valores de qualidade que o Vasco tem. O Vasco tem o Verratti, tem o Coutinho, mas qual é a chance com um Flamengo desse avassalador e que psicologicamente e que no mental o Flamengo tá anos-luz na frente do Vasco, né? É difícil, então eu sair de casa, correr riscos para ver o jogo, não, vou ver o jogo do mesmo jeito, mas na minha humilde residência, é o que eu vou fazer, não tem a menor dúvida disso. Galera, eu vou ficando por aqui, Cafezinho com Portugal volta amanhã, é um desabafo de um vascaíno que tá de saco cheio. Eu não quero ser campeão não, gente, eu quero pelo menos ter um time de guerreiros, um time que dá gosto, que dá... Aí a diretoria tinha que tentar pegar uma carona e trazer um grande treinador. Sabe o que é o treinador? É Tite, que tá aqui, ó, desempregado, porque quer, né? Porque quer. Traz o Tite pro Vasco brilhar no restante da temporada. Ah, ele é um treinador caro. É caro, parceiro. Treinador, o profissional bom é o caro. O barato não vai te entregar nada. Aí o prejuízo fica grande no final. Tu já pensou o Vasco com uma Série B? Deus que me livre. Que eu acho que isso está fora de cogitação, porque o time do Vasco tem um bom elenco. De verdade tem um bom elenco. Então, fica aí a minha humilde dica para essa diretoria que procura não ouvir muito o torcedor. Gente, saudações vascaínas. Beijo no coração. Até amanhã. Fui!